Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você a estar unindo sua fé à nossa através desta oração, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, Altíssimo Deus do céu e da terra, Criador de tudo que nela há. Pai, a Ti, Senhor, levantamos nosso clamor, a nossa oração, te pedindo, meu Pai, que o Senhor venha trazer uma resposta favorável ao nosso coração. Pai, estaremos lendo a Tua palavra, pedindo que o Senhor nos dê discernimento. Que nada, meu Pai, venha roubar a Tua palavra que será semeada hoje, meu Pai, em milhares e milhares de corações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento. Toma glória para si de todo este tempo e entendimento. Toma glória para si de todo este tempo e nos conduza, meu Pai, pela sua palavra, viva e eficaz. Pai, a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor. Aquilo que não podemos, entregamos em Tuas mãos, pois sabemos que somente o Senhor pode trazer alívio e descanso para o nosso coração. Pai, louvado seja o Teu santo nome. Fala conosco através das Tuas palavras. É o que lhe pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, você já teve a sensação de estar no lugar errado? Muitas vezes, quando temos essa impressão de que estamos no lugar errado, a primeira coisa que fazemos é o quê? É mudarmos. Então tem gente que passa uma boa parte da sua vida mudando de casa, mudando de bairro, mudando de cidade, mudando de estado, mudando até mesmo de país. Agora eu gostaria de deixar uma pergunta para que você venha refletir diante desta palavra de Deus sobre nossas vidas. Sinceramente, você acha que mudar de lugar resolve os problemas? Sinceramente, mudar de lugar vai resolver a situação que você está ou não? Não seria melhor encarar o problema ao invés de tentar mudar de lugar e assim se ausentar de enfrentar este problema? Bom, tentamos remediar o tempo todo os problemas de nossas vidas. E quando fazemos isso, é como se estivéssemos empurrando com a barriga. Mais para frente eu resolvo isso. O grande problema é que lá na frente se acumulam os problemas. E quando se acumulam os problemas, mais difícil é para resolvê-los e mais energia de você vai ser exigida para que você possa enfrentar esses problemas da vida. Enfim, mudar resolve problemas? Nem sempre, não necessariamente. Às vezes, mudar não resolve nada. E muitas vezes, quando temos essa impressão de que o lugar que estamos hoje é o lugar errado, deixamos de frutificar, de progredir, de prosperar, simplesmente porque temos a impressão de que estamos no lugar errado. Mas eu quero te dizer uma coisa, através da palavra do Senhor sobre sua vida. O lugar que você está, ainda que seja inadequado para você, ainda que você tenha a impressão de que está no lugar errado, este lugar não pode te impedir de frutificar.
Mesmo que você se pergunte, mas então por que eu estou aqui? Por que eu fui semeado neste lugar? Existe um motivo para isso, para que você pudesse amadurecer. E o amadurecimento é o processo de elaboração dos frutos. Então, quando amadurecemos, os frutos acontecem. E muitas vezes somos colocados em lugares que não esperávamos estar para que possamos amadurecer e frutificar. Então, o ambiente que hoje você vive, por mais inadequado que seja, por mais que você olhe ao redor e você se sinta indiferente ao local que você está, ainda assim este lugar não pode te impedir de frutificar. Porque os frutos que existem na sua vida, que são necessários que sejam gerados pelo Espírito Santo em você, esses frutos não estão relacionados ao ambiente que você está, mas estão relacionados ao quanto você consegue amadurecer e frutificar. Os frutos estão ligados à sua vida e não ao lugar. O lugar, ele vai ser beneficiado pelos frutos que você vai derramar. É simples assim de entender. Então, para que a gente entenda, vamos aqui para a palavra do Senhor e Deus falará imensamente aos nossos corações nesta noite de hoje. Eu sei que muitas vezes a gente desanima. E por que a gente desanima? Porque a gente não vê resultado. Um dos maiores motivos do desânimo no coração do homem, no coração da mulher, que faz com que a pessoa pare, desista, não siga em frente, é o desânimo. E esse desânimo, ele se dá e acontece pela falta de resultados. A falta de resultados na sua vida, a falta de frutos na sua vida, gera em você uma frustração parecida com derrota. Eu tentei, mas eu perdi. Eu dei o meu melhor de mim, só que não deu certo. Eu me esforcei, só que eu não consegui. Então, o que sobra das frustrações e das decepções é um sentimento de derrota. E este sentimento é perigoso. Porque se você entende que você é um derrotado e o inimigo vai tentar fazer você acreditar nisso, você vai deixar de lutar, vai deixar de continuar lutando pela sua vida. Não podemos, em hipótese alguma, pensar na possibilidade de deixar de lutar pela nossa própria vida. Até porque essa é uma condição do amor próprio que deve prevalecer em nosso coração. Então, a primeira coisa que eu te digo, por experiência própria e principalmente fundamentado na palavra de Cristo, mudar de lugar muitas vezes não vai resolver a sua situação. Você pode mudar de casa, pode mudar de bairro, pode mudar de cidade e ainda assim arrastar o problema junto contigo. O que é necessário é identificar a raiz do problema, porque é lá que você vai ter que trabalhar. Tem pessoas que mudam as coisas de lugar dentro da sua casa o tempo todo, toda semana. Essa semana o sofá está desse lado, na outra semana o sofá está daquele lado. Agora eu vou mudar a geladeira, agora eu vou mudar o micro-ondas, vou mudar a minha cama de lugar. Qual é o problema nisso tudo? Essa pessoa demonstra, através dessa necessidade de mudança constante, uma insatisfação ao local que ela está. Essa é a grande realidade. Mudar é algo comum, natural, é necessário, mas é preciso estabilizar após uma mudança. Não dá para ficar mudando o tempo todo. Você tem um problema no seu casamento, vai mudar de marido assim como muda de roupa? Não. Você tem um problema no seu relacionamento, vai mudar de esposa assim como você muda de emprego? Não. Você tem um problema no seu emprego, com o seu chefe, com seus amigos? A paz, Jéssica, Deus te abençoe. Você vai mudar de serviço por causa disso? Não. Porque se você utilizar a mudança como fuga, você nunca vai resolver os seus problemas.
Eu vou repetir isso. Se você utilizar a mudança, que deveria ser algo bom, mas a mudança constante traz inquietação e tira a estabilidade da sua vida. Se você utilizar a mudança como rota de fuga, você nunca vai enfrentar os problemas na sua vida. Eles não vão deixar de existir. Você só mudou de lugar. Pelo contrário, um dia você pode encontrá-los todos juntos lá na frente. Ao invés de você estar resolvendo os problemas um de cada vez, você está acumulando todos. E problema não é igual poeira. Não dá para você erguer o tapete e varrer os problemas para debaixo do tapete. Porque o próximo que vir vai acabar tropeçando nos seus próprios problemas. Cada um com seus problemas? Não. Você precisa ser responsável com aquilo que você faz na sua vida. Se existe um problema, você tem que encará-lo de frente. Se Deus permitiu que esse problema se levantasse nessa vida, é porque você tem total capacidade e competência para estar resolvendo esse problema. Se não fosse assim, Deus não permitiria, porque Deus não permite que você carregue um fardo tão pesado que não possa suportá-lo. Se existe o problema, se existe o fardo, é porque você não somente pode suportá-lo, como você pode superá-lo. Se você parar só na parte de suportar, você aprende a conviver com o problema. Você muda de lugar e arrasta o problema junto com você. Não se trata apenas de suportar, mas também de superar. Deus, ele não somente permite porque ele sabe que você só pode suportar, como ele sabe que também você pode superar o problema. Deixa eu contar aqui para você uma parábola bíblica do nosso Senhor Jesus para que você entenda muito bem o que eu estou dizendo. Por que isso? Às vezes a gente acha que mudar de endereço, mudar de CEP vai resolver o problema e não vai. A gente está usando a mudança como rota de fuga para não encarar o problema de frente. E aí a gente gera outro problema na nossa vida. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa que é muito comum na nossa vida. A falta de problema na sua vida pode se tornar um problema, porque os problemas são necessários. É claro que existem problemas que você quer que fique longe, mas existem muitos problemas que são corretivos, que são exortativos, que servem para o nosso amadurecimento. E o ambiente que você pode estar hoje vivendo, que você julga a si mesmo ser inadequado para você, e muitas vezes você se pega dizendo, eu estou no lugar errado, este ambiente, ao invés dele ser um problema em sua vida, ele pode ser uma porta de saída, uma solução. Você quer saber como? Entenda isso. Em certa ocasião, o dono de uma vinha, ele vinha frequentemente durante 3 anos visitar esta vinha, e junto com estas vinhas havia uma figueira plantada ali. Não era algo comum, porque aquela terra era trabalhada e própria para ser plantadas videiras, as vinhas, e não a figueira. Mas alguém, por algum motivo, de uma forma estratégica, semeou aquela figueira no meio das vinhas. E aquele senhor visitando as vinhas, ele sempre observava a figueira. E ele reparou que durante esses 3 anos que ele vinha visitar as vinhas, ele nunca encontrava frutos na figueira. Até o momento que ele se cansou. Então ele chama o vinhateiro, que é o que cuidava das vinhas, e diz para ele, olha, já fazem 3 anos que eu venho aqui visitar as vinhas e eu sempre olho para essa figueira, mas não há frutos nela. Ela nunca deu frutos durante esses 3 anos. Se ela desse frutos, até tudo bem, sem problema, mas ela não frutifica. Então, ela não tem utilidade para nós. Além dela estar num lugar inadequado,
além dela estar no lugar errado, porque aqui é uma terra de cultivo de vinhas e não de figueiras, além dela estar no lugar inadequado, ela não frutifica. Então não há necessidade de permanecer com ela aqui. Faz o seguinte, corta ela, arranca fora e a joga fora. Arranca ela daqui, porque ela ocupa a terra inutilmente. Ou seja, a figueira não tinha mais utilidade para aquele senhor. A figueira foi considerada inútil. E é aí que você vai entender uma coisa. Muitas vezes, quando temos a falsa impressão de estarmos no lugar errado, a sensação que temos no nosso coração é de inutilidade, como se fôssemos inúteis. E por que isso? Porque não encontramos valorização naquilo que somos, naquilo que fazemos. E quando não somos valorizados, muitas vezes nos sentimos inutilizados, descartáveis, desnecessários. E ali é gerada aquela falsa impressão de que estamos no lugar errado. O vinhateiro, ele faz um pedido para o senhor da vinha. Então ele diz assim: Senhor, dê mais um pouco de tempo para ela, porque eu gostaria de trabalhar com ela. Eu gostaria de dedicar tempo a ela. Eu gostaria de investir nela. Eu vou cavar ao redor dela. Eu vou tratar a raiz dela. Eu vou adubar a terra em volta dela. Eu vou lançar esterco nas raízes dela, para que aí sim ela possa frutificar. E aí, quando o Senhor voltar, se ainda não houver frutos nela, aí a gente arranca, tá tudo certo. Mas se houver frutos, permita que ela permaneça aí. Olha que interessante isso, meu irmão. O vinhateiro, ele não tinha nenhuma obrigação de cuidar da figueira. A obrigação do vinhateiro era com a terra e com as vinhas. O vinhateiro, ele pede pela figueira e ele coloca até mesmo o seu serviço em risco diante do seu senhor, porque ele insiste, ele argumenta, ele se compromete a investir tempo na vida daquela figueira. E é aí então que você vai entender uma coisa, meu irmão. Jesus é o grande vinhateiro da sua vida, que não desistiu de você. Jesus é o vinhateiro que te conhece e que sabe que mesmo você estando num lugar que pareça ser inadequado e que você olha ao redor e você vê tudo de uma forma diferente, você se sente indiferente ao lugar que você está, às pessoas que você está, você se sente indiferente a tudo aquilo, ainda que você esteja nesta condição, Deus conhece o seu coração. Jesus intercede por você junto ao Senhor da vinha, junto ao Pai. E Ele pede para que haja mais tempo para você, para que Ele invista na sua vida, para que você aí sim possa realmente frutificar. O que eu quero deixar para você de lembrança nesta palavra? O lugar que você hoje está não pode te impedir de frutificar. Porque os frutos, eles não estão relacionados ao lugar e o ambiente que você está, mas os frutos estão ligados e associados ao quanto você pode amadurecer e frutificar. Para frutificar é preciso amadurecer. Para amadurecer demanda tempo.
existe o tempo certo de amadurecimento. Só que muitas vezes você até amadurece, mas não consegue dar frutos, porque o seu olhar ainda está aprisionado ao que está ao seu redor. E porque você olha ao seu redor e você se sente indiferente a todos que estão ali, você gera dentro de você um complexo de inferioridade que vai fazer você não frutificar, que vai ser um impedimento para que você venha dar frutos. Existem frutos na sua vida, frutos maravilhosos gerados pelo próprio Espírito Santo. E esses frutos precisam ser expostos, externados, para que outra pessoa venha se alimentar dos frutos já existentes em sua vida. E por que não pedir a Deus que gere ainda mais frutos em você? E isso é possível. O grande problema é que enquanto você ficar apenas olhando o lugar que você está, atribuindo ao lugar que você está a sua falta de frutos, a sua falta de resultados, você nunca vai amadurecer. Nunca. Então entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. O lugar que você está, ele não pode te impedir de amadurecer, muito menos de frutificar. Não pode. O que você precisa entender é que você pode ser a figueira que foi cortada e lançada fora porque estava no lugar errado, ou você pode ser a figueira que, mesmo estando no lugar inadequado, frutificava, dava frutos. Você entendeu isso agora? Então, os frutos que existem em sua vida podem alimentar outras vidas, independente do lugar que você esteja, porque não é mudando de lugar que você vai conseguir frutificar. Se você foi semeada e plantada justamente neste lugar de forma estratégica, é para que você, neste lugar, venha frutificar, venha servir de testemunho. Olha só, uma figueira dando frutos maravilhosos no meio das vinhas. Então, aquilo que parece muitas vezes ser diferente é justamente aquilo que mais vai se destacar por causa da sua diferença, por causa da sua particularidade, por causa dos frutos que existem em você. O grande problema é não dar frutos. Não é estar num lugar onde você se sente inadequado, onde você se sente incomodado, mas o grande problema é você não dar frutos. E esses frutos são extremamente necessários para a sua vida. Então, muitas vezes não vai adiantar nada você mudar de lugar, mudar de emprego, de casa, de bairro, de cidade, pensando que lá você vai ser feliz, sonhando que lá você vai conseguir frutificar. Se você não consegue frutificar aqui, por que você não consegue frutificar lá? É porque você tomou este ambiente para você como um impedimento, como uma pedra de tropeço que está te impedindo de progredir. Sendo que este ambiente que está, ele não tem poder nenhum para te impedir de amadurecer, para te impedir de frutificar. Então, todos nós passamos por este processo na nossa vida, aonde precisamos amadurecer, e após o amadurecimento, há frutos. O que são os frutos? São resultados. Então, quando você não encontra o resultado daquilo que você busca, você gera dentro do seu coração ansiedade. Por que a ansiedade ela cresce dentro de você? Porque foram geradas expectativas em relação aos frutos que você gostaria de colher.
em relação aos resultados que você gostaria de viver. Mas quando esses resultados não acontecem ou demoram a acontecer, dentro de você essa expectativa que deveria ser boa se torna uma expectativa negativa, gerando dentro de você crises de ansiedade, fazendo com que você não tenha mais paciência, fazendo com que você fique inquieta, fazendo com que você até mesmo corra o risco de perder a sua própria paz. Tem muitas pessoas insatisfeitas dentro da sua própria casa. E elas acreditam que elas não podem mais ser felizes ali, por causa do lugar que elas estão, por causa das pessoas que estão ali com ela. E ela se sente diferente daquelas pessoas. Só que ela não se dá conta, muitas vezes, que Deus semeou ela ali, com toda a diferença que existe na vida dela e nela, justamente para que ela fosse luz, fruto e alimento na vida daqueles também. Deus vai te usar, assim como você está. Mesmo hoje, você ainda não vendo os frutos que um dia você semeou lá atrás, não desista. Porque o vinhateiro não desistiu de você. Pelo contrário, ele viu o seu coração e ele viu que em você seria possível, haveria possibilidade do milagre acontecer, de você poder frutificar. Então que você seja frutos na vida das pessoas que te conhecerem, que você não desista. Que se hoje você é uma figueira, amanhã seja um vinhateiro na vida de alguém, orando e buscando pela vida dessa pessoa, caminhando com essa pessoa, graça e paz, irmão, ajudando ela a crescer, a evoluir, a progredir, a amadurecer. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.